E se aparecer um caso como esse, o que que você vai falar? Então, vamos lá. Um caso de perda óssea assintomática, sem queixa praticamente. O dentista que valoriza pério, que entende de pério, vai saber responder. E um dos grandes equívocos do dentista é começar a pensar sempre na placa bacteriana. Controle de placa, controle de placa, controle de placa. Ontem mesmo entrei assim numa discussão meio acirrada na rede social, onde a pessoa vai dizendo que é porque tem acúmulo de placa bacteriana, é porque olha a explicação equivocada que o dentista possa ter. É olhar para isso daqui e pensar: ah, é porque está com deficiência na escovação. É por isso que tem doença periodontal. Falar que a deficiência da escovação não cola mais na cabeça do paciente, porque ele começa a entender assim: olha, eu escovo o dente, e como eu escovo os dentes, eu não devia ter esse tipo de doença. Aí o dentista fala assim: ah, então é porque eu não passo fio dental. Eu passo fio dental! Aí o dentista fala assim: ah, então é porque você não passa fio dental direito. A sua técnica não tá uma técnica adequada. Ó, tem que passar o fio dental assim, 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 assado. Quando o dentista começa a insistir muito que o problema é seu, o problema é do paciente, porque você não passa fio dental, o paciente começa a ficar meio chateado, porque o dentista começa a insistir muito que o problema é higiene, 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 e o paciente aqui, ele fala: eu escovo os dentes. E o dentista continua insistindo que a higiene é ruim. Dentro de tudo que a gente fala da filosofia peridiária, para quem está começando a acompanhar aqui, a gente entende que muita coisa mudou no entendimento do biofilme dental. Abrindo um parênteses, qual a diferença entre placa bacteriana e biofilme dental para você, dentista? Dentistas que não compreendem a diferença entre placa bacteriana e biofilme dental talvez tenham aprendido esse conceito há muito tempo e continuam com isso até hoje. Por exemplo, o conceito, tecnicamente, clinicamente é a mesma coisa, placa bacteriana e biofilme dental. No entanto, a placa bacteriana, a ideia é assim, olha, aquela coisa, aquela placa, aquela coisa estática que fica, e removia o dente, fazia o corte histológico e olhava no microscópio. Com os novos conhecimentos e principalmente com o advento do entendimento do conceito dos biofilmes dentais, e biofilme é uma camada de bactérias imersas numa matriz extracelular, aderida em qualquer superfície dura, imersa em meio líquido. E isso começou com os estudos em cascos de navio sobre a hidrodinâmica, para saber a velocidade, o que interfere, o que não interfere, e descobriram que existe uma coisa chamada biofilme dental, que é um biofilme dental, que é um biofilme que acontece na vida de todo mundo. Lá em casa, todo mundo tem o vaso sanitário, e o vaso sanitário é uma superfície de porcelana dura, onde você tem uma parte do vaso sanitário imerso em meio líquido. E o que acontece se você não pegar aquela escovinha de banheiro e acabar não limpando dentro do vaso sanitário? Vai fazer uma casquinha. Esta casquinha chama-se biofilme dental. O que acontece se você não limpar sempre aquele biofilme que fica no vaso sanitário? Aquilo vai mineralizar e vai ficar bem feio. Aquilo ali é um biofilme. Biofilme é uma estrutura tridimensional que está na superfície de qualquer meio sólido, imerso em meio líquido, e faz uma camada de bactérias, e essas bactérias vão fazer alguma coisa. O conceito de biofilme mudou totalmente o entendimento da doença periodontal. E se você, dentista, ainda continua com conhecimentos arraigados, antigos, de que tudo é por conta do biofilme, e está brigando com o paciente porque você não escova direito. Não, eu escovo, doutora. Não, então não escova do jeito certo. Ah, então qual que é o jeito? Ah, explica o jeito certo. Ah, e tem que passar o fio dental. Mas eu passo fio dental, doutora. Então não está passando o fio dental do jeito certo. Você está brigando com o paciente e o paciente começa a ficar chateado, assim, tudo é culpa minha, e muita coisa mudou. Quem fala para mim que
A hiperodontia é muito difícil, porque tudo depende do paciente. A gente depende muito da colaboração do paciente. Não depende mais, desde que você conheça os conceitos atuais do biofilme dental. E aí começa a ficar assim: "Ai, mas depende do paciente", a gente pega no pé do paciente, a gente briga do paciente, e o paciente vai embora, porque ele não aguenta mais o dentista chato que fica brigando pelo controle de placa, porque tem que escovar melhor, olha que não tá bom. Aí, se o diagnóstico não for correto, como neste caso, você pode estar tratando de uma forma equivocada, não ter resolvido o caso e depois você fica com a cara no chão, desmoralizado, e como é que você vai cobrar por essa periodontia que você não deu resultado? É por isso que eu falo que a falta de conhecimento sobre a periodontia, porque não tem curso muito disponível, porque não tem muito conteúdo disponível, então me acompanha aqui no Peridiário. Você não sabe o que acontece com clareza na periodontia, como é que você vai cobrar bem por essa sessão se você não tem clareza do diagnóstico? Como é que o paciente vai te achar como um dentista único se você não tem clareza do diagnóstico? Por isso, um dos pilares do peridiária para dentista, para a periovalorizada, é que você consiga ter clareza desse diagnóstico. Eu estou lendo aqui as hipóteses diagnósticas. Alguém escreveu a ausência de ponto de contato e pode ser uma hipótese diagnóstica interessante, tá? Ausência de ponto de contato, principalmente quando o paciente ou não tem dente adjacente, ou o paciente faz apertamento dental e dentro de toda a dinâmica de mastigação, ele tem uma ligeira migração e ele vai ter impacção alimentar e aquilo vai causar uma inflamação. No entanto, esta inflamação, por ausência de ponto de contato, ela vai ser sintomática. Este caso clínico aqui, ele é assintomático, mas ampliando, expandindo aqui o nosso pensamento, uma ausência de ponto de contato, ela vai ser facilmente diagnosticada assim, passa o fio dental e o fio dental passa solto, isso é ausência de ponto de contato, ou quando o ponto de contato ele é frouxo, a gente começa a ter entrada de alimentos fibrosos, por exemplo, o paciente diz que não consegue comer carne, não consegue comer verduras, que ele começa a ter uma dor lancinante, e esta dor é causada pelo ligamento periodontal, que é extremamente inervado e sensível, e isso começa a causar uma inflamação gengival por conta desta impacção. Como é que conserta isso? Conserta com ponto de contato, ou faz ortodontia, ou restaura esse ponto de contato. Ponto. Abrindo um parênteses sobre ausência de ponto de contato. É relativamente comum quando o paciente extrai o terceiro molar superior, o paciente faz apertamento dental. Para quem não sabe, apertamento dental ou o simples fato de ficar com os dentes encostados já é considerado bruxismo, já é considerado parafunção. Por quê? Se você fica com os dentes encostados o dia inteiro, pensa assim, olha, masseter pterigoide medial temporal apertando, encostando o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. Isso é muito. Aí, o paciente remove os terceiros molares superiores, indicado por orto, o que quer que seja, e aí acontece assim um pequeno giro ou uma pequena migração para distal no segundo molar superior, já tendo extraído o terceiro, e aquilo ali faz um ligeiro movimento e começa a dar ausência de ponto de contato. A outra coisa que acontece, deixa eu colocar assim, vou mostrar assim, o ponto de contato ele tem que ficar mais para coronário. E às vezes, no superior, o dente gira e o ponto de contato, ele faz como se fosse um funilzinho. Nesse funil, ele começa a virar o lugar certinho para alimentos fibrosos, como carne, entrar e o paciente começar a sofrer de impacção alimentar. Primeira coisa que eu falei sobre diagnóstico de uma perda óssea assintomática, possível placa bacteriana, e eu vou dizer para você que este caso é de um excelente controle de placa. Por quê? Porque é o dente de uma dentista. Uma dentista enviou para mim a sua radiografia dizendo: olha, eu senti um pequeno incômodo no dente adjacente e nesse pequeno incômodo eu acabei radiografando e eu identifiquei isso daqui e mandou para eu saber o que é. Pode ser placa bacteriana? Pode, mas como eu falei para você, dá para tirar a culpa das costas do paciente. Já estou falando que esse caso é de uma dentista, já falamos sobre ponto de contato, e eu quero que a gente comece a pensar
que o paradigma do biofilme dental mudou. A gente precisa parar e entender também que existe uma outra doença periodontal. Geralmente a gente tem isso em incisivos, geralmente a gente tem isso em molares. Qual seria esse tipo de perda óssea? A gente tem que excluir possibilidade de periodontite agressiva, que hoje se chama periodontite padrão incisivo molar ou só periodontite. E nesta periodontite, nós temos uma influência genética de tendência à doença periodontal, suscetibilidade à doença periodontal, e geralmente a gente tem isso nos molares. Como é que diagnostica isso? Sonda. Então, o grande, gigante erro dos dentistas é que me enviam casos e não estão mandando a profundidade de sondagem, e isso está me dizendo que os dentistas estão deixando de sondar. Vai sondar. Para a gente pensar na hipótese de uma periodontite, tem que pegar a sonda periodontal e vai correr a sonda periodontal em todos os dentes e vai identificar principalmente se no molar contralateral tem perda óssea também. Tem perda óssea no outro molar também? Se tiver bolsa periodontal nesse molar e no contralateral, ó, 90% de chance de ser periodontite padrão incisivo molar, que tem em pacientes com boa higiene, porque é uma suscetibilidade do indivíduo, é um supercrescimento de bactérias periodontopatogênicas, molezinha de tratar, porque a gente vai tratar com raspagem e a gente vai tratar com antibiótico terapia. Pega a sonda, sonda também os molares superiores, pega a sonda e sonda os incisivos. Aqui, dentista Mônica está falando, periodontite causada por bactérias. Ah, é o Agregatibacter actinomyces tencomitans, que está em grande quantidade, além de também porfiromonas gengivales, e esse Agregatibacter A, ele já foi chamado de Actinobacillus actinomyces tencomitans. Mas hoje mudou de nome, o que a gente sabe é que é uma superpopulação dessas bactérias. Primeira coisa que tem que fazer, sonda. Porque a gente pode ter esse padrão de perda óssea com bolsa e a gente pode ter este padrão de perda óssea sem bolsa. Se tem bolsa e estas bolsas estão nos molares e nos incisivos, fechou o diagnóstico. E aquilo que a gente tinha falado de biofilme dental, já há muito tempo, isso tem sido questionado, porque placa bacteriana, como fator etiológico de doença periodontal, ele tem um grande papel para explicar que doenças gengivais têm origem bacteriana. No entanto, isso não explica tudo. Por quê? O que explica se a gente um dia ou outro parou de escovar os dentes, ficou com preguiça ou viajou, não deu tempo e nós dentistas, não temos doença periodontal? O que explica o paciente que jura de pés juntos, que escova os dentes 3 vezes ao dia? Aí você olha o biofilme dental dele, até tá bem controlado e ele não tem doença periodontal. Ou ele tem doença periodontal mesmo com excelente higiene. O que explica isso? O que explica é que placa bacteriana não é fator etiológico direto para a doença periodontal. Fosse isso, todo mundo que tivesse escovação ruim teria doença periodontal, mas não é verdade. Fosse isso, todo mundo que tivesse escovação ruim teria doença cárie. E também não é verdade. Tem gente que escova bem os dentes e tem cárie. Tem gente que escova bem os dentes, passa fio dental e tem doença periodontal. Então a gente tem que começar a entender esse conceito. Isso vai trazer grande clareza. Quando o dentista tiver clareza, você vai fechar o diagnóstico, o seu paciente vai confiar em você e você vai ganhar mais por isso, porque você vai ter clareza e competência para cobrar mais por essa sessão. E quando você tiver clareza e competência, você vai colocar esse paciente no retorno periódico e o paciente vai voltar de verdade, porque ele entendeu. Certo? Nem sempre é placa bacteriana, vamos pensar no ponto de contato, e o ponto 3 é a gente excluir a possibilidade de periodontite a partir da sondagem. O quarto ponto que eu quero dizer aqui é: haveria a possibilidade de existir este tipo de lesão sem bolsa periodontal? Sondou. Não tem bolsa.
Teria como ter perda óssea sem bolsa? Teria. Já pensando, assim, num raciocínio clínico, poderia. Imagina essa raiz distal desse molarzinho inferior, num lugar onde usou aparelho ortodôntico, por exemplo, a raiz ficou vestibularizada, sim, poderia ter uma perda óssea dessa, tá? Poderia ter acontecido também do paciente ter utilizado aparelho ortodôntico e exatamente nessa região você ter uma inserção de uma brida e essa brida fica tracionando a margem gengival e tem ausência de tecido queratinizado e isso causa uma retração gengival? Sim, poderia existir. Isso é um conjunto de avaliação clínica, mas esse tipo de retração, ela vem junto com uma queixa do paciente. O paciente está vendo que a gengiva desceu, o paciente pode sentir algum incômodo. Geralmente, quando tem ausência de uma faixa de tecido queratinizado, o paciente vai sentir dor ao escovar, vai passar escova, ele incomoda ali. Então, poderia ser isso. Então, olha só quantas coisas a gente acabou falando sobre perda óssea em assintomática. O que eu queria estar pensando aqui é que existe uma outra possibilidade para a gente estar pensando. Quem escreveu aqui trauma oclusal, interferência oclusal, vamos estar pensando aqui em trauma oclusal. Como é que a gente vai avaliar trauma oclusal? Uma das possibilidades é a gente pegar um carboninho e colocar em máxima intercuspidação habitual. Coloca em máxima intercuspidação e avalia onde toca. Uma das possibilidades. Eu estou vendo aqui um pequeno levante no molar e me pergunto se houve aparelho ortodôntico ou o que é que tem, não entendi o que é isso, depois eu queria saber. Outra possibilidade é, avalia isso e pensa se haveria interferência oclusal em guias laterais ou guias caninos, ou lateralidade. Em outras palavras, pede para o paciente fazer um movimento de lateralidade. E agora eu vou dar a dica que eu aprendi do meu querido amigo Marcos Labosière, do Clube de Oclusão. Pede para o paciente segurar um afastador. Pega uma câmera de celular e orienta o paciente a fazer movimentos mandibulares. Pede para fazer protrusão, pede para fazer lateralidade, guia canina direita, guia canina esquerda. Se possível, coloca o carboninho enquanto estiver fazendo guia. E aí, coloca e marca. Quando estiver fazendo o movimento de lateralidade, não pode tocar em premolares e não pode tocar em molares. Se houver um toque, ou às vezes não toca, tá? Mas às vezes passa assim, ó, rasante, pertinho, tem grande possibilidade de ter interferência oclusal em lateralidade. Avalia se o paciente tem outros indícios de parafunção. Por exemplo, se o paciente faz apertamento, como é que eu sei se faz apertamento? Faz o toque, a palpação do esternocleidomastoideu, do masseter, do temporal e sente se tem dor. Será que tem dor? Será que tem sensibilidade? Se tiver, já é uma pista para ter bruxismo. Avalia se tem facetas de desgaste. Seca o dente, fotografa o dente com bastante zoom, mostra para o paciente as facetas de desgaste, mostra para o paciente que talvez tenha dor quando você tenha toque. E, principalmente, quando faz guia canina, não pode ter toque. E aqui, eu quero mostrar uma outra imagem que mostra com clareza o que é que eu estou vendo aqui. Quando a gente coloca essa imagem com mais zoom, eu quero que você espicha o olhinho para olhar na parte apical da raiz distal deste molar e eu quero que você observe uma ociodensificação. Essa ociodensificação ou uma área radiopaca maior me dá uma dica de que essa região recebeu uma demanda funcional maior e ele acabou formando mais osso. Isso me dá uma grande pista de que quando em algum movimento mandibular está tendo uma interferência oclusal. Avalia se a altura dos caninos, se a guia canina, ela está íntegra, porque às vezes, em movimento parafuncional,
acaba gastando a ponta da cúspide do canino e quando vai fazer lateralidade, pega com tudo na cúspide distal do molar inferior. E isso não tem como dizer que trauma oclusal causa doença periodontal e não causa. Mas todo trauma oclusal, ele vai causar uma resposta inflamatória. E o dentista que souber identificar isso é um dentista de pério valorizada, que entende periodontia relacionada com a clínica diária, porque pério ficou desvalorizada quando a gente ficou assim, limpezinha, acho que não está passando fio dental. Isto é pério desvalorizada. Quando você consegue explicar para o paciente o que está acontecendo, e muitas vezes esse paciente já andou circulando por outros dentistas sem uma resposta clara, ele vai estar buscando a resposta. O dia que ele ouvir uma resposta clara e você mostrar isso em provas claras do que tem, do que não tem, oferecer um plano de tratamento, você tem o coração desse paciente. Por isso eu digo que periodontia é uma coisa que pouca gente domina, os periodontistas talvez estejam desatualizados, porque muita coisa se atualizou e não tem oportunidade de atualização em periodontia, e graças a Deus a gente tem o seu online para poder se atualizar. Você vai estar conseguindo saber o que tem de novo da pério através da alegria de eu estar aqui mostrando para você o que tem e associar princípios oclusais com alterações periodontais na prática, que é o caso clínico que vocês estão mandando isso. Resolvido isso, tem clareza no paciente, o que você vai fazer? Pode fazer o aumento da guia canina com resina composta ou com cerâmica. Isso precisa de manutenção, por quê? Porque vai gastar. Precisa de proteção com uma placa superior, precisa de um acompanhamento e um monitoramento. Eu já sei que esse caso é de uma dentista, eu sei que muitos dentistas fazem bruxismo ou apertamento. Eu desconheço dentista que não usa placa, tá? Ou não, já não perguntei para todo mundo. Mas a odontologia é um trabalho minucioso, é um trabalho detalhado. Uma vez eu li um estudo sobre profissões que acabam fazendo mais para função. Por exemplo, eles falaram de relojoeiros, professores, médicos, enfermeiros e operadores de tráfego aéreo, porque são profissões de grande responsabilidade. Aí esquecer de colocar o dentista, né? Que a gente acaba fazendo coisas assim minuciosas, micrométricas, e se você errar aquele micrômetro, ainda deu errado. Por isso, tem tudo isso. Esta lateralidade nunca pode ser em grupo a desoclusão? Boa pergunta. A desoclusão em grupo, ela é uma coisa que acontece, pode acontecer. Só que é o seguinte, né? Em grupo até o premolar, ok. Por quê? Porque até o premolar é um dente que ele está razoavelmente preparado para receber forças laterais, porque ele tem raiz única. Então, eu falo assim para o paciente, assim, olha, é o seguinte, tá? O molar é um pilãozinho, ele só é feito para receber forças axiais. E quando começa a receber forças inclinadas, ele começa a entortar, igual um preguinho que você começa a bater de lado. Ele não é feito para fazer isso. A estrutura, a anatomia do dente não é feito para receber isso. E começa a sofrer. Quando a pergunta se fala sobre perda óssea, então aqui neste caso, eu sei que é o dente de uma dentista, eu sei que é um dente com excelente controle de placa, não tem um aspecto infeccioso. Aqui é um processo traumático e o trauma causa inflamação. Trauma causa inflamação? Sim. Experimenta torcer o joelho no futebol para ver se não inflama. Inflama. Experimenta pegar um dente e ficar martelando lateralidade em toque todos os dias. Inflama? Inflama. Processo inflamatório faz uma série de modificações dentro do metabolismo ósseo e vai aumentar a atividade clástica. E aí tem atividade clástica. E outra coisa, vai ter atividade blástica. Olha que coisa mais linda que é esse aspecto radiopaco que tem ali. E eu tenho outro ponto, assim, importantíssimo para você enxergar nessa situação. Atenção que isso te valoriza como dentista, tá? Isso é pério-valorizada. Quando você mostra isso para o paciente, quando você enxerga isso, muda todo o jogo. Ó, atenção, pério-valorizada aplicada. Olha para a linha de perda óssea e você vai ver uma perda óssea nítida. Perda óssea nítida, quase uma lâmina dura clara,
ela indica um sinal de perda óssea lenta. Quando você enxergar uma linha de perda óssea esfumaçada, isso você vai estar acompanhando junto com achados clínicos e geralmente vai estar acompanhado de sangramento à sondagem, de novo, sonda. Dentista que faz uma pério de valor tem que ter uma sonda na bandeja. Aí vai identificar, tem sangramento à sondagem junto? Existe um aspecto infeccioso junto? Tem ou não tem? E neste caso, de tudo isso, eu quero apostar que aqui vai existir um movimento parafuncional na lateralidade e às vezes é um movimento parafuncional no contralateral, no lado de balanceio. Então, às vezes, faz lateralidade no lado de trabalho e não faz. E aí tem no lado de balanceio. Para quem vai perguntar assim: nossa, doutora, e agora? O que nós vamos fazer com essa perda óssea? Dá para fazer enxerto? Dá para curar? Dá para resolver? Vou morrer com essa perda óssea? O meu dente vai cair? Vai amolecer? Ai, professor, doutora, eu sonho com esses dentes caindo de dentro da boca. O que nós precisamos entender é assim: primeira coisa, básico do básico do básico, sondagem. Sonda. Tem bolsa? Não tem. Perfeito, maravilhoso. Tem inflamação gengival? Não tem. Perfeito, maravilhoso. Tem interferência oclusal? Resolve lá a interferência oclusal. O que acontece na maioria das vezes, se a gente tiver uma faixa de tecido queratinizado, se a gente tiver um tecido gengival espesso, nós temos um fenômeno chamado a formação de epitélio juncional longo. O que é o epitélio juncional longo? É quando nós temos o epitélio que se gruda, se adere de novo ao tecido dentário através de hemidesmossomos. Essas estruturas adesivas colam de novo. Então, se tem perda óssea, esse pouquinho de perda óssea ao longo da vida é um nada. No entanto, se clinicamente houver uma camada fina ou uma faixa fina de tecido queratinizado, um enxerto gengival com o objetivo de melhorar o biotipo gengival, para tudo aquilo ali ficar melhor, vai ficar muito bom, porque vai proteger aquele tecido gengival. E se você que está me escutando aqui pensar assim: nossa, aprendi tanta coisa, mas eu não sei fazer enxerto gengival, e se eu precisar fazer um enxerto gengival? Eu vou falar para você o que eu vou falar que sempre acontece com os outros dentistas, né? O que, quando acontece esse tipo, entre em contato com algum colega que domine a cirurgia mucogengival, traga para o seu consultório para operar junto. E aí, para operar junto, a gente vai fazer essa cirurgia, o paciente não sai do seu consultório e você diagnosticou, você tratou, o paciente ficou no seu consultório, ele vai precisar de manutenção periodontal ou terapia periodontal de suporte, sempre, porque tem que ficar monitorando se essa perda óssea está estável, se as guias estão ok, se não voltou a ter interferência oclusal, isso precisa de manutenção. Tem uma pergunta excelente aqui, que é assim, ó: neste primeiro molar existe o início de lesão de furca, doutora? Excelente pergunta. Lesão de furca. Eu recebo todos os dias a seguinte dúvida. Olha, ó, espicha bem o olhinho aqui para a região de furca deste primeiro molar e você vai ver uma radiolucidez. Eu já recebi pacientes que passaram por implantodontistas e o implantodontista olhou assim: isso aqui é lesão de furca, o dente está condenado, não adianta tratar, o melhor é extrair e colocar implante. Não pode fazer isso! Não pode! Isso ferve o meu sangue, tá? Por quê? Exodontia, implantodontia não é tratamento para quem não sabe valorizar uma periodontia e fazer um diagnóstico adequado. Quem falou que periodontia é uma doença progressiva e sem cura? Me diga onde está escrito isso. Um grande equívoco foi um passado antes desta classificação de periodontite agressiva e periodontite crônica,
E isso. E quando se chamava periodontite crônica, se tirou o nome crônico, porque crônico dava a entender que crônico não tinha cura nunca mais, o que é uma inverdade à luz dos conhecimentos científicos atuais acerca do biofilme. E olha o que aconteceu, tá? O paciente veio com diagnóstico de radiolucidez de furca. O paciente se queixou para o seu dentista, a dentista me referenciou como especialista e falou: Cris, o que, que você acha disso daqui? Nós vamos extrair mesmo porque tem lesão de furca? Eu vejo você tão conservadora. Então, aprenda o seguinte: sobre essa radiolucidez da furca, existe uma camada chamada espaço biológico. Para falar para o paciente de um jeito bem fácil, a gente tem que dizer que gengiva é carpete de osso. Sabe carpete que fica em cima do piso? Então, gengiva é assim. Em cima do osso, a gente tem uma camada de inserção conjuntiva, a gente tem uma camada de epitélio juncional e ainda tem o sulco gengival. Isto dá em torno de 2 a 3 milímetros. Essa radiolucidez que você está vendo, ela vai ter ainda uma camada de inserção conjuntiva, epitélio juncional. Então, quem está loqueando aqui, que tem entrada de furca aberta, sonda que não tem, tá? Aonde nós estamos errando? Na desvalorização da pério, porque às vezes a gente não sonda ou dentista que não sonda perde muito dinheiro, porque deixa de fazer um diagnóstico preciso. Se o seu diagnóstico não é preciso, a sua sessão não tem valor, você não pode cobrar por isso porque você não tem certeza. Fica assim, vamos ver se melhora, aí não melhora. Como você vai cobrar por uma sessão que não deu certo? Isso eu falo, a pério mudou, ela é possível para você, ela é fácil para você. Pergunta para o paciente se ele quer extrair o dente. Aí eu ouço dentistas dizendo que o financeiro da clínica faz o diagnóstico e nada vai fazer manutenção, não. Tudo extrai e coloca o implante. Tudo bem, isso é ético de cada um e do implante. Mas se você começa a pensar que você quer fazer uma odontologia diferente, oferece para o paciente a manutenção do dente e os olhos dos pacientes vão brilhar para você. E o paciente vai pensar assim: nossa, doutora, você vai manter o meu dente. E o paciente vai se encantar, porque talvez você tenha sido o único dentista de vários que passaram por ali que tiveram diagnóstico de extração. Se a gente tem uma radiolucidez no, na região de furca, conta que a gente vai ter sempre inserção conjuntiva epitélio juncional como espaço biológico e sonda. Neste caso, eu nem entrei aqui se tem a questão, se vai fazer, se vai precisar de tratamento de furca, porque eu sei que não chegou aqui o espaço, não tem 3 milímetros de espaço de perda óssea a expor essa furca. Esta furca não foi exposta, baseada no exame radiográfico, tá? Mas claro que o que manda é a clínica. A pergunta: teria que fazer endodontia? Pergunta: tem que fazer endodontia? Teve envolvimento pulpar? Tem envolvimento no periápice? Outra coisa, às vezes a gente tem uma radiolucidez periapical, mas nem sempre rompeu o feixe vasculonervoso. Se não romper o feixe vasculonervoso, não tem que indicar endodontia. O que a gente vai estar falando? A gente vai estar dizendo para o paciente que a gente está monitorando, que a gente está preservando, isso vai ser muito bem esclarecido, isso vai ser colocado dentro do plano de tratamento, você vai colocar esse paciente num programa de manutenção, o paciente vai voltar e você vai fazer teste térmico, monitorando e mostrando para o paciente que você está do lado dele, que se fosse o meu dente, eu não queria que fizesse endodontia à toa, porque às vezes não rompeu o feixe vasculonervoso. Quem vai saber se rompeu, se não rompeu? A gente só vai saber disso daqui depois que a gente fizer o teste térmico depois de um tempo. É isso que faz a diferença. Isso te valoriza como dentista.
Tem uma pergunta aqui que é: ó, o contato proximal está efetivo? Na radiografia parece que o contato proximal está aberto. Pode ser isso aqui, e a gente vai ter um espaço, eh, às vezes a gente tem um contraste muito grande das radiografias, e quem é mais dos antigos, que passou pela radiografia analógica e pela radiografia digital, a radiografia digital, ela faz um contraste muito grande e, às vezes, a gente tem a sensação de que tem um problema maior do que é, e às vezes não é isso, né. Paula está falando: perdeu toda a dentição por falta de orientação, e Paula representa aqui o os pacientes que desejariam mais orientação e não tiveram. Pacientes que, pela experiência do periodiária, pagariam um pouco a mais por uma sessão mais longa, que é o que está acontecendo dentro do periodiária, do meu programa, e esse paciente se encanta por um profissional que orienta, que explica, porque periodesvalorizada é aquela periodontia rapidinha, que não dá tempo de explicar, barata, e aqui assim, sim, eu tenho um algo contra preço baixo na pério. Preço baixo na pério não dá tempo de fazer nada, não dá tempo de fazer o mais transformador, que não é a raspagem. O mais transformador é a conversa que você vai ter com o paciente. Tá baratinho, rapidinho, e eu sei que alguns dentistas se orgulham de falar assim: "Eu sou muito produtivo. Olha, senta na minha cadeira, faz rapidão". Você pode ser produtivo, mas o que transforma a vida do paciente não é a sua produção, não é a sua agilidade, é a capacidade de se comunicar com o paciente de um jeito que transforme a vida dele.